básico é que o posicionamento se torna uma arma espiritual poderosa na sua mão. Amém? Então repete comigo: o posicionamento se transforma numa arma espiritual poderosa em minhas mãos. É esse que é o tema da pregação. É isso que Deus quer falar conosco hoje, sobre a importância de nos posicionarmos espiritualmente para que transforme esse posicionamento numa arma para você ter vitórias e lutar contra os inimigos. Amém? Esse é o ponto. Então, meus amados, o texto base vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, que vai falar dessa arma de posicionamento. Então, abra a tua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Quem não trouxe a Bíblia, vai aparecer ali no telão e nas televisões. Diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Observa a diferença. Um vai com armas carnais e o outro vai com armas espirituais. Essa é a grande diferença. Quem se posiciona é capaz de ter junto com ele armas espirituais e não apenas armas carnais. Esse é o grande detalhe que Deus quer nos dar ainda mais alguns ensinamentos com respeito à pregação de domingo passado. Então veja bem, Davi aqui era apenas um jovem, mas um jovem mesmo, acostumado com uma vida muito pacata. Ele era um pastor de ovelhas, jovem, né, e o pastor de ovelhas ficava lá cuidando das ovelhas, muitas vezes longe da casa dele, porque ele tinha que levar as ovelhas a pastos verdejantes, que estavam muitas vezes longe da propriedade, longe da região onde ele morava. Ele passava dias e dias, muitas vezes, cuidando dessas ovelhas fora do ambiente da casa. Ele tinha que levar alimento, ele tinha que levar roupa de dormir, tinha que levar tudo. E esse era o Davi. E de repente, a história dele muda completamente quando ele tem que enfrentar um gigante filisteu. Um baixinho enfrentando um gigante, temido por todo o exército de Israel, inclusive temido pelo próprio rei Saul. E aí, Davizinho, um menininho, o último da família, aquele que ninguém colocava fé nele, né, se vê também diante de um gigante armado da cabeça aos pés, com espada, lança, escudo e elmo. Imagina, você já parou para imaginar? Tipo o Joelzinho assim, pequenininho, já aí vem um gigante de 2,30 metros de altura, todo equipado, e ele só com nada, com a mão vazia. Essa é a comparação, porque Davi era pequeno, ele não era uma pessoa de 2 metros, nem de 1,70 m. Então veja, e Davi naquela hora, ele não olha para o perigo, ele nem se importou com o tamanho do gigante, ele não ficou medindo e comparando as armas do gigante, ele não olhou para o seu adversário com medo, até porque ele nem poderia comparar as armas, porque ele não tinha arma nenhuma na mão, ele não tinha espada, ele não tinha escudo, ele não tinha lança, ele não tinha nada, até porque se ele pegasse uma lança parecida com a lança do gigante, ele não ia nem conseguir segurar. Ele não tinha armadura para se proteger. Ainda que o rei Saul tenha oferecido para ele essas armas, ele preferiu não, porque ele não estava acostumado. Eu já peguei leão à unha, agora carregar a arma eu não sei, né? Eu já lutei com o urso, mas pegar a lança, espada eu não sei. Aí o que Davi faz? Ele pega a arma mais poderosa que ele tinha ao seu alcance naquele momento. A arma do posicionamento. É a mesma que você tem.
é a mesma que eu tenho. É a mesma que qualquer um de nós aqui nessa igreja hoje tem. E mesmo aqueles que vão me assistir pela internet também tem. A arma do posicionamento. Então ele tomou para si a arma do posicionamento no Senhor. E aí ele confrontou, matou e degolou o gigante Golias. Porque ele fez isso em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele servia, conhecia e tinha intimidade. Guarda essa palavra, intimidade. Porque não basta conhecer Deus tem um monte de gente que conhece. Não basta dizer que você ora a Deus, é preciso ter intimidade com Deus a ponto de você confiar nele. De tal forma que você toma posse, por exemplo, de uma cura. Que você toma posse de uma vitória. Que você toma posse de algo que o mundo inteiro não está vendo e só você está enxergando. Que você toma posse de uma palavra que muitas vezes nem você mesmo acredita. Eu nunca esqueço quando eu vejo ela aqui, eu falo assim, olha, você vai para Jesus. No dia do batismo da Pamela e do Bruno, eu falei, você é a próxima que eu vou batizar. Tem que ter dedo de profeta, palavra de profeta, altar de profeta, para você profetizar algo tão profundo, de modo que mexeu com as estruturas dela, e ela, ainda que resistisse por algum tempo, uma hora chegou que a graça veio sobre ela de maneira irresistível, tomou ela e levou para a salvação. Essa é a graça irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus, quando Deus tem propósito, porque ela é irresistível. Por isso que chama-se graça irresistível. E aqui a graça tomou conta de Davi de tal modo que deu a ele uma coragem tão grande que ele não se intimidou com o gigante. Ele não se intimidou com São Paulo. Ele não se intimidou com a doença. Porque ele sabia a quem ele estava servindo. Ele servia ao Senhor dos Exércitos, ele servia ao Deus Todo-Poderoso. Quem serve ao Deus Todo-Poderoso não precisa temer nada. Se você confiar no Senhor, Ele vai te dar a providência. Por isso que a palavra vai dizer assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não é que será como o monte, não. Está dizendo que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque permanecer para sempre é permanecer com Deus na hora da maior dificuldade, quando parece que não vai ter mais jeito. Agora não tem jeito, a minha doença é incurável, a minha vida não tem mais jeito. Como eu vou conseguir levar minha escola para São Paulo? É impossível. É na hora que precisa do impossível é que Deus entra em cena para honrar aqueles que são dele. E assim Davi fez. Quem é esse incircunciso que está falando mal do Deus de Israel, que eu conheço, que eu tenho intimidade com Ele, que eu converso com Ele em oração, que eu me submeto a Ele? Esse mesmo Deus que quando apareceu um leão, Ele me deu força maior do que o leão, e eu despedacei o leão. Quem é esse para atrapalhar ou falar mal do meu Deus que me deu força para destruir um urso? Quem sou eu para destruir um urso? Então qual é o problema que você tem? Qual é o problema que você tem? Apresente esse problema para o Deus do Senhor dos Exércitos, que Ele no tempo dele vai resolver qualquer problema que você tenha. Vocês ouviram esse homem dar o testemunho dele? Não tinha mais jeito, e eu disse para ele, terá, porque eu sirvo ao Deus de Israel. Você terá a tua esposa de volta em nome de Jesus. E ela está aí do lado dele. Agora eu falei com ele, se posicione, larga o pecado, serve a Deus,
as coisas em nome de Jesus. E você terá a tua esposa de volta. E você reconquistará a tua família. Você terá os seus filhos de volta na igreja. Você será um evangelista de Deus. É posição. Não vá cobrar Deus quando você não se posiciona com Ele. Quem não se posiciona de maneira definitiva com Deus, sofre. Se posicionar não é vir à igreja. A igreja é parte do posicionamento. Mas o posicionamento, quando é tomado, a igreja vira caminho do mar para você. Você fique alegre de estar na casa do Senhor, levantar sua mão ao céu, adorar a Deus, servir a Deus, ajudar na obra de Deus, porque você sabe quem é Deus. Quem sabe quem é Deus tem prazer em fazer as coisas para o reino. Vocês podem estar se perguntando, pastor, o senhor partiu daqui, foi lá para Curitiba, andou o dia inteiro, depois voltou com a pastora, e aí, sim, eu vou, não por minha causa, eu vou por causa de Deus. Quando eu entrei dentro da casa da Amanda, eu falei, estou aqui em nome do Senhor, eu não estou aqui por mim. Falei para ela, eu não estou aqui por sua causa, eu estou aqui porque Deus mandou vir. E eu passei o dia inteiro orando e falei com ela, algo vai acontecer aqui. Porque não há uma casa que eu visito se a pessoa orar e eu orar, e Deus não move montanhas. Não há. Porque o profeta precisa entrar numa casa, se ele for recebido na qualidade de profeta, as coisas precisam mudar. Como mudou para que sua advogada amiga sua, que você trouxe nessa igreja, e eu confrontei ela e os pecados dela com a autoridade de Deus, e hoje você é testemunha, e eu também sou, de como a vida dela está. A mulher ficou crente. Ela não é meia crente não, ela é crente, porque ela abriu mão de tudo, e ela falou, nunca mais, ninguém me toca, a não ser o meu marido. Fechei com um cadeado. Porque eu sei quem é o Deus. E agora eu sirvo a Deus em espírito e verdade, não mais da boca para fora. Percebeu? Não é verdade, pastor? Doutora Maria. Impressionante. Inacreditável. Porque quem conhece ela sabe que é inacreditável. Mas ela me ligou essa semana e falou, pastor, o inacreditável aconteceu, porque quando o senhor me passou aquelas coisas, eu não acreditei em nada. Eu falei, quem é ele? Como é que Deus vai fazer isso comigo? Quem é esse homem? Eu duvidei. Eu recebi o senhor no meu escritório, mas eu duvidei da palavra. E aí depois eu vi cumprir a tua palavra, passo a passo, porque hoje eu estou mais crente do que o senhor, pastor. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, que você está crente, meu filho. Ela é tão crente que ela procurou a Emanuele e falou assim, eu preciso urgentemente um telefone da casa pastoral, porque eu preciso honrar a palavra profética que foi me entregue, porque ela se cumpriu na minha vida. Não é verdade, Emanuele? A Emanuele é testemunha dessa mudança de vida dela. Então, louve a Deus por vocês terem ainda um pastor, um mestre na palavra e um profeta. São ofícios difíceis. Profeta não é adivinho. Profeta é aquele que profetiza destino em nome de Deus. Profeta é aquele que é usado para Deus para gerar propósito na vida das pessoas. E muita gente não entende o que é o ofício de profeta. Não confunda o ofício de profeta com profecia. São coisas parecidas, mas são distintas. O profeta é aquele que gera destino para a sua vida. É por isso que quando eu chego numa casa, a primeira coisa que eu pergunto, você está me recebendo aqui como? Se ela fala, eu estou te recebendo como profeta, a minha forma é uma. Se ela estou recebendo como pastor, a minha forma é outra. Só quando Deus autoriza, como foi para aquela menina, Deus falou assim, agora você vai profetizar na vida dela. E eu profetizei.
E foi tão profundo que ela sabia que eu falava da parte de Deus. E aí está aí, vocês vendo hoje ela aí, e o que Deus fez na vida dela. E é só o começo. Tem mais coisa que Deus vai fazer. É só se posicionar. Porque o Deus quer ver a sua posição. Você se posicionou, agora eu vou começar a fazer. Deus só faz depois que você se posiciona. Às vezes Ele até faz alguma coisa para você ver que Ele é Deus. Mas quando você se posiciona, aí Ele traz as coisas maiores. Amém? Posicionamento não pode ser meio posicionamento. O posicionamento é quando você pega a palavra de Deus e fala assim, o que a palavra de Deus mandou eu fazer? A palavra de Deus mandou eu fazer isso, 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 isso. Perfeitamente. É isso? Então eu passo a fazer a partir de agora. Amém? Amém. Não existe meio termo com Deus. Ou você serve a Ele, ou você não serve. Ou você serve por inteiro, ou você não serve. Porque Deus não aceita adoração meia. Porque a Bíblia não tem lugar nenhum da Bíblia que diz para a gente ficar no coluna do meio. Está dizendo a Bíblia é sim, sim, não, não. O que passar disso, não vem de Deus. Amém? Amém. Então, meus amados, qual que é o nosso desafio? O meu e o seu. O meu desafio, o seu desafio, porque esse desafio também é meu, é posicionar-se verdadeiramente. Atualmente, um dos maiores desafios dos crentes do Senhor, o que mais enfrentamos no dia a dia é o se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Quem me acompanha no Facebook e no Instagram viu hoje, um pastor bastante conhecido se posicionou, dizendo que se Jesus tivesse agora, ele ia aprovar o uso da maconha. Herege. Não conhece Jesus. Não conhece o Deus que nós conhecemos. Porque quem conhece o Deus na intimidade que nós conhecemos, como eu conheço, sabe que Deus nunca iria aprovar isso. Como é que Deus vai aprovar algo que tira você do céu? Porque a Bíblia diz que a gente não pode nem se embebedar. Então eu vou poder fumar um baseado e ficar doidão. Da onde você tirou isso da sua cabeça? Só da cabeça de um herege. Que isso é conversa de herege. De quem não se posiciona. Aliás, se posicionou sim contra Deus. E a Bíblia nos ensina o que devemos fazer com essas pessoas, tá? É só você ler as cartas de Paulo à igreja de Coríntios, as cartas de Paulo à igreja de Éfeso, o que ele manda fazer. Eles não são nossos, não são dos nossos. Afasta-se deles. É isso que a Bíblia recomenda. Parar com esse negócio de não toque em ungido de Deus. Você não toca em ungido. Agora, quem é desungido, você pode tocar. Sai dessas coisas. Eu costumo dizer, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto de Deus. Perto da Bíblia. Nem que você tenha que andar quilômetros de distância atrás dela. Amém? Amém. Então, meus amados, quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar em relação a esta grande batalha que enfrentamos contra o mundo, vemos homens e mulheres que nos dão grandes exemplos de servos de Deus que souberam se posicionar com firmeza diante das adversidades. E todos saíram vencedores. Noé saiu vencedor. Foi vilipendiado, virou motivo de chacota, mas um dia choveu. Aí bateram na porta. Não tinha mais jeito. Aquele homem da chacota, foi ele e a família dele os únicos salvos do dilúvio. Porque ele se posicionou. Não tem problema. Pode falar mal de mim, eu vou continuar aqui, porque eu sei quem falou comigo. Quem me falou foi Deus. Não é? Outro que se posicionou, o nosso personagem hoje, Davi, se posicionou. Quem é esse incircunciso? Eu vou lá com as armas de Deus enfrentar ele. Outro que se posicionou foi Elias. Elias se posicionou e derrubou 400 profetas de Baal. Você já imaginou? Chegar 400 feiticeiros para cima de você, com todas as armas do capeta e te enfrentar?
Alguém viu aí, eu não tive coragem de publicar no perfil da igreja, que eu fiquei com vergonha. O templo satanista dos Estados Unidos fazendo os cultos deles, está aí na internet para eu ver. Você teria coragem de ir lá confrontar aquele demônio? Enfim. Mais outros personagens, vários da Bíblia que se posicionaram. Ruth, Esther. 2 mulheres também se posicionaram. E Deus honrou a vida delas. Noemi se posicionou. Então, meus amados, Satanás não está brincando de matar, roubar, destruir, não. Ele não brinca, não. Esta é a sua missão. E ele é obstinado para cumprir essa missão dele. Eu me lembro que hoje, conversando com uma determinada pessoa, e ele falava: pastor, eu não sei, do nada eu estou bem. Estou bem. Do nada eu começo a ficar com raiva. Aí eu brigo com a minha esposa, brigo com meu filho, brigo com meus empregados. Eu fiquei só escutando. Aí ele terminou, eu falei assim: você sabe por que você faz isso? Não, é porque é uma legalidade do inimigo na sua vida que não foi quebrada. Aí toda vez ele joga uma seta, e como você não tem a proteção completa de Deus, aí você começa a ficar desnorteado, você sai do sério. Aí você xinga, você quer mandar as suas pessoas embora, aí você quer bater nas pessoas. Não é você. É porque o Satanás não brinca com o serviço dele. A missão dele, ele faz bem feito. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Irmãos, é muito difícil falar o que eu vou falar aqui. Mas existem igrejas e igrejas. Há pessoas que ficam anos e anos e anos dentro das igrejas e não recebem a libertação. Há pessoas que ficam anos e anos e anos na igreja e nunca o pastor chama para conversar e fala assim: vem cá que eu vou tentar resolver o seu problema. O seu problema é que você tem uma brecha, você não casou. Você está morando junto. Aonde está escrito na Bíblia que ele tem que ficar morando junto? Aonde? Me fala. Alguém me apresenta. Porque o casamento mais importante para um crente não é o civil, não. O civil é para a gente atender a lei. A maior importância para um crente é o casamento diante de Deus. Porque eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus. E quem honra a Deus está querendo ficar debaixo da graça de Deus, custe o que custar. Estou entendendo? Sai para lá com esse negócio, vamos morar junto, você está errado. Você está atraindo demônios terríveis para a sua vida. Se quem já é casado natural, de maneira correta, de Deus já sofre, imagine você que abre e escancara a janela, escancara a porta, escancara tudo para o demônio ir lá te acusar. E essa pessoa ficou aí na igreja, sei lá quantos anos, ainda tem cargo na igreja, diácono de igreja, com a vida toda torta, com uma brecha dessa na vida dele. Aí não dá nada certo, porque as coisas não vão, o negócio não anda, é só briga, confusão. Claro, o demônio da confusão está dentro de casa. A legalidade está dentro de casa. Cadê o pastor para orientar? Eu sempre falo para você, eu não prego contra ninguém. Eu prego a Bíblia. Quem convence o homem do pecado e do juízo é Deus, não sou eu não. Você quer continuar do jeito que está? Pode continuar. A vida é sua. Deus é tão bom que Ele te dá a liberdade de fazer o que você quiser. Até largar Ele se você quiser. Mas eu tenho que te ensinar a verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, e aí vem a consequência, que é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a
a vida, disse Jesus. E agora ninguém é obrigado a seguir ele, muito pelo contrário, muitos o abandonaram. Lê lá no Evangelho de Lucas. Eu já falei com vocês sobre julgo desigual aqui. Já orientei os jovens que tem que caçar um crente. Aliás, a Marília falou que arrumou um crente agora, hein? Falou que chega, nunca mais, né? Não é? Ela está com um crente aí. Ela se posicionou. Pastor, nunca mais eu quero saber de quem não é crente. Estou fora, porque agora eu sirvo a Deus. Nem que eu tenha que viver o resto da vida sozinha, mas com não crente nunca mais. Não quero nem saber desse povo na minha vida. Está certíssima. Ela se posicionou. E eu vou contar para vocês que ela me contou. Falou, pastor, eu me posicionei. Sofri um pouquinho, mas agora a prosperidade está me correndo atrás de mim, não é? Posicionamento. Deus está lá de cima só observando você. Então, meus amados, não podemos nos iludir, achando que Satanás vai desistir de nós, porque isso não é verdade. Ele vai sempre, todos os dias, tentar minar as nossas forças, tentar roubar a nossa bênção, né? Tentar te tirar da igreja de Cristo Jesus. Eu não estou falando da Shekinah, estou falando da igreja de Cristo Jesus. Ele vai fazer isso o tempo inteiro. Porque quanto mais fraco você tiver, melhor para ele. É por isso que de vez em quando eu estou expulsando demônio e falo assim, olha no meu olho, Senhor. Ele não olha. Por quê? Porque a luz está em mim. E ele não gosta da luz, ele gosta das trevas. Então, Satanás vai querer te levar para as trevas. Meus queridos, não se iludam. O que mais temos visto aí nos últimos tempos é lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos sendo totalmente destruídos e arrasados, porque na hora da batalha não há posicionamento firme em Cristo Jesus. Se não tem posicionamento, a batalha é perdida. É simples assim. Como cristãos, o que precisamos fazer? Provavelmente você está fazendo essa pergunta aí. E agora, pastor? Falou, e o que eu faço? Se eu quiser ser um cristão autêntico. Todo cristão autêntico tem uma posição de luz do mundo. Amém? Então, quando apagar a luz toda aqui, você precisa ficar iluminando aí. Você tem que ser igual vagalume. A pessoa tem que ver luz em você. Porque se ele não vê, você não é crente. Provavelmente vocês são jovens, mas eu andei no meio do mato, porque eu morava no mato, não tinha luz. Quando dava 10 horas da noite, a luz era desligada. E eu me lembro claramente dos vagalumes. Você está andando no meio do mato, eles vão piscando, e eles iluminam mesmo, a ponto até de você conseguir ver onde você está passando. De tão forte que é a luz do vagalume. Só que não estão vários vagalumes, é um bichinho pequenininho, mas ele ilumina mesmo. Então, quando a gente tinha que andar, naquela época eu era garoto, eu lembro que meu pai falava assim, vamos esperar a lua, porque com a lua a gente anda melhor no caminho à noite. Todas as pessoas querem luz. O que não quer luz na sua vida é o inimigo. Então, meus amados, precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Temos que saber que somos em Cristo, o que somos nele, para usarmos os nossos direitos e os nossos privilégios decorrentes da autoridade que nós conquistamos em Cristo Jesus. A autoridade que nós conquistamos, porque Ele conquistou ela lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz, todo poder me foi dado. Por isso que todo joelho há de se dobrar diante do meu poder. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Amém? Então nele nós temos a mesma autoridade. É por isso que os demônios se submetem, por causa da autoridade de Cristo, não por causa de você. Então Mateus 5,
Nos versos 14 até o 16 vai dizer assim, provavelmente vai aparecer: vós sois a escuridão do mundo, é isso? Não? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo da cama. E alumia todos os que encontram na casa. Então a luz tem que ficar num lugar onde seja capaz de alumiar toda a casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho autoridade nele. Amém? Amém. Amém. Então, o que nós precisamos? Primeiro, reconhecer que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Esse é o primeiro ponto. Então é como se eu tivesse sido crucificado juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. É vitória espiritual. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Quando ele se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, ele me levou junto com ele, eu estou lá também. Estão pegando o que eu estou falando? Portanto, eu estou assentada nos lugares celestiais junto com Jesus. Eu sou dele. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Colocou-nos nas rochas e nos firmou os passos. Quer ler sobre isso? Salmo 40, verso 2. Perdoou os nossos pecados, Colossenses 1,14. Adotou-nos como filhos, Efésios 1,5. Selou-nos com o Espírito Santo, Efésios 1,13. E nos fez templo do Espírito Santo, 2 Coríntios 3,16. Constituiu-nos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5,20. E aí, mais do que isso, agora nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos adquiridos. Somos propriedades exclusivas de Deus. Como se não bastasse tudo isso, Ele ainda compartilhou conosco a autoridade que Ele recebeu do Pai. E quando cremos nele, nós também temos autoridade. Amém? Amém. Em Cristo temos então autoridade espiritual. Sim, autoridade para quê? Para pisar em serpentes, escorpiões e sob o poder do maligno. Está lá em Lucas 10, 19. Lê lá. Temos autoridade para expelir demônio. Sim, está em Marcos 3, 14. Temos autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Está lá em Mateus 10, 1. Por isso que eu oro quando alguém está doente. Porque nós temos o poder, não em nós, mas Jesus tem. Então eu vou recorrer a Ele e orar. Amém? Amém. Se quem quiser ver, basta abrir Mateus 10, versículo 1. Então, quando assumimos a nossa posição em Cristo e recebemos dele a autoridade, estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de desafio que aparecer na nossa frente. Estamos prontos para enfrentar qualquer nível de batalha das trevas. Como soldados do maior exército que existe sobre a face da terra, ao nos posicionarmos em Cristo, estarão prontos cada um de nós para guerrear e com certeza temos a vitória. Em Cristo. A palavra nos ensina: se sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo foge, é do Cristo que está dentro de mim. Porque o diabo não tem medo de mim, mas ele tem medo do Cristo que está em mim, da autoridade espiritual que eu tenho. Então a pergunta: você tem se posicionado diante dos desafios da sua vida? Se você não se posiciona, o medo toma conta de você. E se você tem medo, o diabo te derrota. Eu não estou lhe amaldiçoando, não. Se você não resistir ao diabo, ele não vai fugir. É isso que está na Bíblia.
Então nossa primeira arma contra as astutas ciladas do inimigo é nos posicionarmos em Cristo. Quando nos posicionamos, nos sujeitamos a Deus, e quando nos sujeitamos, o diabo foge de nós, porque nós estamos sujeitos a Deus. Sempre que surgir um desafio, nós devemos enfrentar agressivamente as forças das trevas com Jesus, tendo sempre em mente que quando confiamos no Senhor, Ele gera uma estratégia dentro do nosso coração e a solução correta aparece na nossa frente. Pegaram isso? Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um pai apaixonado com a sua família. E é justamente o nosso relacionamento com Cristo que nos prepara para as batalhas, sejam elas grandes ou pequenas. Sempre sairemos vitoriosos com o braço forte do Senhor. Assim como aconteceu com Davi. Desde que usemos a arma certa, no local certo e na hora certa. Portanto, amados, quando o adversário surgir na sua frente, para qualquer tipo de confronto, faça o que Davi fez. Eu vou repetir o que Davi fez. Ele buscou a direção de Deus, recebeu dele a estratégia. A estratégia foi: Davi, pega uma funda e algumas pedras. Essa foi a estratégia. Vai lá e pega uma funda e umas pedrinhas, e deixa o resto comigo, que agora é comigo. Você só pega isso aí. É por isso que eu creio em ato profético. Precisava disso? Não, Deus poderia ter falado assim: Davi, vai lá para o campo de batalha, quando você chegar lá, o gigante já está deitado. Ele falou assim: pega uma funda e umas pedras. Esse é o ato profético. Deus precisava disso? Não. Mas Deus quer que você faça. Ele te dá a estratégia para você fazer. Você quer cura? Então faça isso. Você quer cura, Naamã? Entra dentro da água aí. 7 vezes. Não é 6 nem 8, é 7. Quando completar 7, você vai ver o que vai acontecer. É ato profético. Precisava entrar 7 vezes? Não. Mas Deus falou assim: vamos ver o tamanho da sua fé. Eu quero que você entre 7 vezes dentro dessa água aí. Na 7ª vez ele foi curado. Isso, o nome disso é ato profético. Por isso que eu creio na igreja profética. Quem estava aqui no encontro de casais, o que a gente fez? Teceu um cordão de 3 dobras. Isso é profético. Precisa? Não, não precisa. Mas é para você lembrar quem é Deus na sua vida. Ele é a 3ª corda do cordão. Amém? Você não vai esquecer mais. Você teceu? Pegou? Deus falou assim: Moisés, vai lá em Meribá e toca na pedra. Sabe tocar na pedra? Não, claro que não. Deus falou: chega lá em Meribá que a água vai estar jorrando lá. Não precisa. Mas Deus falou assim: toca na pedra. O toque na pedra era o ato profético. Toca que eu te coloco água na sua mão. Amém, irmãos? Amém. Você crê em ato profético, então? Amém. Leu a apostila que eu mandei para vocês? Está cheio de exemplos lá. Você sabe qual o problema da igreja? É não conhecer o poder de Deus. Não conhecer a palavra. Errais porque vocês não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Aí o inimigo, te dá rasteira toda hora. Então, Davi gritou em voz alta. Já pensou se fosse o Davi, alguns crentes aqui, eu falo assim: amém. Aí o gigante olhava e falava: não estou escutando nada, não aconteceu nada. Davi não chegou lá e falou assim: oi, sou gigante, tudo bem? Não, não fez isso não. Quando Deus mandar você gritar, você tem que gritar. Quando Deus mandar você dar glória a Deus, dá glória a Deus de verdade. Para desse negócio de ficar igual marreco. Não, irmão. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Ele mandou Davi, vai lá e grita. Aí Davi gritou: tu vens aí, Golias, para mim com uma espada, com lança. Ele gritou. E com escudos. Mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Aí o Golias já deve ter levado um susto. O que é esse pirralho aí que dá esse grito por cima de mim? Tá louco? A palavra da autoridade, irmãos,
Um amém bem dado é uma palavra de autoridade. Quando você escuta uma oração e dá um amém bem dado, você está dizendo assim seja, Deus. Você está tomando posse daquilo para a sua vida espiritual. Amém, amém, irmão. Não sai nada. Aí você não toma posse das bênçãos. Não confirma a oração. E cuidado para não confirmar a oração herética. Porque tem gente que vai para essa igreja, o cara está pregando heresia, amém, amém, glória a Deus. Não, presta atenção no que o obreiro está falando, para ver se tem base bíblica. Senão você vira um autômato na igreja. Amém, amém. Está cochilando, igual fica o Leandro de vez em quando. Amém, amém. Foi bem sábio que eu falei. Mas dá bem. E o medo? Conheça minhas ovelhas. Fala bem com o pastor. E o medo? Amém de teoria de susto. Amém, Leandro? Ele, amém, pastor? Amém? Ele nem sabe que ele estava cochilando. Então, irmãos, é muito importante tudo isso que eu estou falando, tá? Quero que vocês reflitam no seguinte, já estou terminando. Você tem se posicionado em Deus diante dos desafios da sua vida? Você tem enfrentado os problemas ou tem fugido dos problemas atrás de desculpas ou argumentos? O mundanismo tem assolado a sua casa, a sua família, seus filhos, o seu casamento, o seu namoro, e você, por estar fora de uma posição, tem se acovardado e deixado o tempo resolver as coisas? Deus espera de nós apenas uma decisão, de tomarmos a nossa verdadeira posição em Cristo, para nos fazer vencedores em todas as áreas da nossa vida. Amém. 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 Ele falou amém. Eu quero deixar uma frase para vocês. Eu fiz uma frase e eu vou encerrar a pregação com essa frase aqui. Vai aparecer ali. A frase é assim: eu só posso desfrutar daquilo que eu amo. Está na última tela disso aí. Porque sabe o que é? Você não honra a Deus, quer desfrutar. Não é? Você quer desfrutar das bênçãos, mas você não honra a Deus. Essa que é a verdade. E tem muita gente, ali ó, está no final, ó, ali. Aí você quer desfrutar sem honrar? Aí você quer desfrutar da amizade do pastor sem honrar ele? Não vai ter. Você quer desfrutar das bênçãos de Deus sem honrar a Deus? Estão entendendo? Então guarda isso. Eu só posso desfrutar daquilo que eu honro. Você honra a Deus? Amém. Pegaram? Amém. Isso aí tem que pegar, isso aí, ó. Colocar um cravo daquele que pregou Jesus e colocar no teu coração. Porque esse é o maior erro das pessoas. Elas querem só desfrutar, mas elas não honram. Tem gente que não honra nem a igreja que frequenta. Fica parecendo crente 007. Ninguém sabe. Sim, ninguém sabe. Você é de qual igreja? Eu vi o seu Instagram, qual igreja você é? Eu sou crente, está lá. Mas qual a sua igreja mesmo? Entendeu? Aí você quer desfrutar daquilo que você não honra? Amém? Amém. Sim, então guarda isso. Você só desfruta daquilo que você honra. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E que vocês se posicionem para desfrutar. Vamos ficar de pé, eu vou empreitar a bênção apostólica. Coloca a tua mão na posição de receber.